Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O tema hoje é restituição. Nós estamos numa série chamada Princípios, onde estamos estudando os princípios implícitos na cruz de Cristo e a sua aplicação na vida de todo cristão. Então, o que é restituição? É a primeira pergunta que nós temos que responder aqui. Restituição, amados, é o processo de retratar, devolver e restaurar aquilo que foi danificado, subtraído ou defraudado na vida de outras pessoas, devido às injustiças que praticamos no passado. Espero que no passado, né? Isto vale para o campo das coisas materiais, como também das coisas emocionais, das situações emocionais, sentimentais, morais e conjugais. Ou seja, é o aspecto mais profundo e restaurador da libertação de um ser humano. Então, em se tratando de restituição, né, pecado oculto, por exemplo, na esfera dos pensamentos, se confessa diretamente a Deus. Pecado pessoal, confessa-se pessoalmente com a pessoa que foi lesada por você. Pecado público se confessa publicamente. E esta é a mais poderosa e eficaz arma para libertar a consciência humana do peso da culpa. A restituição é o princípio mais difícil de praticar, o que mais dói na nossa carne, mas ao mesmo tempo é o princípio mais poderoso para resolver as coisas e nos libertar inteiramente de tudo aquilo que nos prende ao passado ou embaraça a nossa vida com relação ao nosso futuro. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Lucas 19, de 8 a 9. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, e ele tinha, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, né? Jesus falou a Zaqueu, e ele tinha ido jantar na casa de Zaqueu e pregado ali o evangelho das boas novas. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Deus. Ou seja, a salvação nos leva à restituição. Então vamos resumir aqui de forma bem prática como é que se processa essa restituição. Como é que eu e você podemos fazer uma restituição? Em caso de ofensa, deve haver o reconhecimento e o arrependimento que será mostrado pelo ato de pedir perdão àquela pessoa que foi ofendida. Isso está lá em Lucas 15, 17 a 21. Ou então Deuteronômio 18, 21, um no Novo e um no Velho Testamento, textos que apoiam isso que nós estamos ensinando vocês. Em caso de prejuízo, o arrependimento será mostrado pelo ato da restituição material daquilo que foi lesado. Está lá em Números 5, de 6 a 7, Ezequiel 23, de 14 a 16. Quais são as desculpas que as pessoas usam para não restituir e que não servem de nada diante do Senhor? A pessoa fala, vai custar tudo que eu tenho. Ou então diz, vai custar o que não tenho. Mas foi uma coisa tão pequena, depois eu restituo. Eu não fui o único culpado. A coisa já melhorou entre nós. As pessoas não vão entender. A pessoa já se mudou daqui da cidade. Aconteceu há muito tempo atrás. Basta a minha disposição e nunca mais acontecerá de novo. E às vezes surge até uma desculpa religiosa. Sou uma nova criatura. Olha só, usa até textos bíblicos para justificar a sua omissão. Lembrando sempre que omissão diante de Deus é pecado. Se você sabe o que deve fazer e não faz, você está omitindo. O pecado da omissão é deixar de fazer aquilo que é necessário. Quais são as maneiras erradas de restituir? Quando a pessoa chega diante da outra e diz, desculpa qualquer coisa. Foi sem querer. Eu errei, mas você também. Se eu estava errado, me perdoe. Que isso? Eu sinto muito. Não é assim, gente. Você tem que dizer, não, eu errei, eu pequei, eu falhei, me perdoa, eu reconheço que errei, peço perdão e por isso quero te restituir daquilo que eu
de alguma maneira te defraudei ou lesei. Quais são as maneiras, né, para cauterizar a consciência com relação à restituição? E cauterizar a consciência é tentar, de alguma maneira, apaziguar, apagar, né? Cauterizar a consciência dentro de você. Por exemplo, insistindo no erro ou na perda da alma. Quanto mais insistimos em andar no pecado, mais perdemos a sensibilidade espiritual. Segunda maneira, através da fuga compulsiva. Isso aqui é muito comum, né? As pessoas acabam se lançando em vícios e compulsões. O alcoolismo, as drogas, a diversão exagerada, comida demais, muito trabalho, né? Workaholic, sono demasiado, tentando fugir compulsivamente. Terceira maneira, perversão. Agir com passividade, indo ao extremo de fazer algo que sabemos que não devemos fazer, principalmente na área sexual. Algumas pessoas cruzam algumas linhas que tornam cada vez mais difícil um caminho de retorno de volta para Deus. Outra maneira, através da compensação. Tentar remover a culpa, sendo extremamente prestativo, orando muito, fazendo boas obras, de alguma maneira tentando compensar diante de Deus e não resolver através da confissão, do pedido de perdão e da restituição diante das pessoas ofendidas. E por último, outra maneira de cauterizar a consciência é o auto-engano, se justificando, jogando a culpa em fatos, em situações ou pessoas, ou apontando o erro dos outros. Então, vamos tomar cuidado com isso. Vamos realmente restituir aquilo que foi defraudado lá para trás. Quais são os passos práticos para a restituição? Em primeiro lugar, pedir ao Espírito Santo que revele o nosso coração. Como disse o salmista, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Segundo lugar, defina exatamente o que você precisa restituir. Terceiro lugar, pedir sabedoria para não agravar o problema e culpar os outros. Peça a sabedoria de Deus. Quarto, identifique o motivo básico, pois às vezes procuramos restituir coisas pequenas e passamos por cima do verdadeiro motivo, a raiz do problema. E por último, estar disposto a consertar tudo, custe o que custar. Nós vamos nos surpreender com o bem que isso vai nos causar, a paz que virá ao nosso coração, a paz que excede todo o entendimento. Lembre-se então, chegar-se a Cristo não é escapar dos problemas, mas sim resolvê-los diante de Deus e diante dos homens. A nossa adoração tem que ser vertical, mas também temos que resolver os problemas na horizontal, diante dos seres humanos, diante das pessoas. É se tornar responsável pelos seus atos, pelas suas atitudes. Discipular é responsabilizar pessoas. Deus é justo, lembre-se, e não exigirá nada que não estejamos aptos a fazer ou que seja possível você fazer. O Senhor nos sustentará à medida que estivermos sendo sinceros e responsáveis diante do Senhor. Eu quero terminar com 1 João, capítulo 1, versículos 7 e 9. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Versículo seguinte: se andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E eu quero terminar também lendo com vocês aqui o Salmo de número 32. Olha o que diz o Salmo 32, é o Salmo do pecador que se arrepende, o perdão que restaura. Olha que coisa linda. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Coberto aqui a gente sabe, né? Naquela época Davi não sabia, mas hoje nós sabemos, é coberto com o sangue de Jesus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim.
O meu humor se tornou em sequidão de estio, ou seja, murchou, né? Destruiu, murchou, mortificou o meu humor. Mas aqui vem o 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo, separado, orará a ti, a tempo de te poder achar, e até no transbordar das muitas águas, águas aqui no sentido de problemas, dificuldades, lutas, tribulações, estas não lhe chegarão. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, restitua tudo aquilo que foi ofendido, lesado, tirado de alguém. Vale a pena praticar esse princípio bíblico, o princípio da restituição. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Dá um joinha, deixe seus comentários de onde você está nos assistindo, o que Deus falou contigo através dessa ministração. E ao mesmo tempo aqui debaixo tem todas as informações para que você possa contribuir nesse ministério e ao mesmo tempo se conectar conosco através das redes sociais e de tudo aquilo que nós estamos fazendo como Ministério Casa na Rocha. Sou o pastor Giovanni, um grande abraço, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família, em o nome de Jesus. Amém e amém.